Olá a todos, bem-vindo ao Política em Cena. Hoje, como prometido, com uma das nossas melhores especialistas em Portugal, sobre a integração europeia, sobre a União Europeia, e muito apropriadamente sobre aquilo que são as eleições europeias este fim de semana, porque eu já tenho votado, mas hoje vamos receber aqui a professora Alice Cunha, professora de Relações Internacionais e Estudos Europeus, a especialista em política externa portuguesa, e que nos vem responder com aquilo que tem estudado e analisado na sua carreira. Há algumas perguntas, espero que gostem, as perguntas são rápidas, as respostas eventualmente não. Alice, muito bem-vinda, obrigada por estares aqui, é um prazer receber-te e poder contar com a tua ajuda. Eu tenho algumas perguntas para ti, muito brevemente, e porque, como eu já referi, tens analisado estes temas desde há muitos anos. Que ações tu consideras importantes para que a população, sobretudo a população portuguesa, esteja mais consciente da importância da União Europeia e das eleições para a União Europeia para o nosso país? Boa tarde, é um gosto de participar no teu podcast, desejo muitas felicidades também neste projeto. Em relação concretamente à pergunta que colocas, na realidade existe muita informação e têm existido diversas campanhas de informação sobre o que é a União Europeia, o que é que representa, que poderes é que cada uma das suas instituições tem, inclusive o Parlamento Europeu. Portanto, a esse nível e do ponto de vista da própria organização, a União Europeia, esse trabalho tem sido feito desde o início. O que tem falhado na realidade é do ponto de vista nacional, porque os sucessivos governos, não apenas em Portugal, mas também nos outros Estados-membros, não têm na realidade instrumentalizado também a sua participação na União Europeia, capitalizando os êxitos, ou seja, nacionalizando os êxitos que são também derivados ou fruto da sua participação na União Europeia, e por outro lado tem europeizado o fracasso quando acontece alguma crise, como no caso da crise económica e financeira e dos resultados daí advenientes, existe esse passar a culpa. Daí que os governos nacionais não tenham nunca investido em verdadeiras campanhas de conhecimento, de divulgação sobre o efeito que tem o país participar na União Europeia e, logo também, a importância que tem os cidadãos votarem para o Parlamento Europeu, porque na realidade, se não existe esse conhecimento por parte dos cidadãos, também não irá existir interesse e vontade em participar nas eleições europeias. Isso é muito importante porque nós colocamos, de certa forma, aquilo que é o interesse geral e global da população, muito dependente daquilo que é o interesse mais específico dos governos, independentemente da ideologia que estejam ligados. Já falaste aí um pouco deste desinteresse dos portugueses em relação às eleições europeias. Este desinteresse é visível ao longo dos anos, não é? Com a participação, portanto, o turnout sendo muito baixo, ou bem mais baixo do que outras eleições em Portugal. Pensas que este ano, dado quer a calendarização das eleições em si, quer o próprio contexto, e até alguma informação que já temos sobre alguma mobilização, que vamos ter resultados de participação muito diferentes, qual é a tua sensibilidade para isto? Mas que vão estar alinhados com os últimos, que foram cerca de 30% de participação nestas eleições. A literatura, como sabes, aliás, considera estas eleições como sendo de segunda ordem, e isto tem muito a ver também com a questão anterior do conhecimento e também da proximidade. Se o cidadão não se sente próximo da instituição, se não a conhece,
obviamente que o seu interesse e também a sua motivação para votar vai ser muito menor. Enquanto que, quando falamos das eleições autárquicas, o cidadão não só conhece diretamente os candidatos, como também percebe a utilidade do seu voto, a utilidade prática, no que diz respeito a estas eleições para o Parlamento Europeu. Desde logo, uma grande maioria dos cidadãos não conhece sequer todos os cabeça de lista dos diferentes partidos. Por outro lado, também considera a instituição, o Parlamento Europeu, como distante lá em Bruxelas, e por outro lado, o que também é um grande problema, não conhece na realidade quais são os poderes do Parlamento Europeu e o impacto que tem o facto do Parlamento Europeu colegislar a nível da União Europeia. Não sabem, nomeadamente, que várias legislação que temos no país é originária da União Europeia e, na realidade, também afeta o seu dia-a-dia. O mesmo no que diz respeito à aplicação dos fundos europeus. Portanto, mais uma vez, se o cidadão não conhece, se sente distante, muito provavelmente a motivação para votar irá ser menor. E não tem a ver, na minha opinião, com a eleição realizar-se em junho, num domingo, véspera de feriado. Na realidade, tem a ver com os motivos que eu mencionei. Sim, isso é muito interessante porque quase toda a gente refere a proximidade das férias como causa principal, mas o interesse da população nos temas parece ser o drive, não é? Aquilo que Claro, e este ano, pela primeira vez, temos a possibilidade de voto em mobilidade, ou seja, um cidadão eleitor que seja originário do Minho e que esteja a passar férias nesse fim de semana do Algarve ou nos Açores, poderá votar no sítio onde está. Portanto, votar, o sítio onde votar, o próprio ato de votar não é o problema. O problema é, de facto, a motivação que existe ou não existe para ir votar. Votar, sim. Sim, isso é muito interessante. Vamos ver como é que os resultados se vão sobrepor ou manter ou aumentar os anteriores. Eu vou-te fazer uma última pergunta. Nós sabemos que há muitas dinâmicas neste momento a nível europeu. Essas dinâmicas existem sempre. São muitos países, há muita movimentação dentro dos próprios países e da interação entre os vários países, enfim, em Bruxelas também. E há um potencial de mudança que nós já temos vindo a verificar há algum tempo, em termos do contexto ideológico, ou se preferires, de um alinhamento mais para os extremos daquilo que são as tendências de alguns países. Sendo que se especula que iremos ter uma maioria mais à direita, ainda mais à direita do que a direita centro-direita, a nível europeu. Como é que vês essa potencial mudança? O que é que achas que vai continuar essencialmente depois tudo no mesmo, apesar de ideologicamente haver essa mudança? Ou eu sei que é uma pergunta algo injusta, mas gostava de ter a tua perspectiva sobre isso. Acho que se acontecer, e muito provavelmente irá, não é? Todos os estudos que eu li, entretanto, mostram essa tendência. E claro que isso irá impactar o trabalho do próximo Parlamento Europeu, sobretudo em algumas áreas-chave, nomeadamente no que diz respeito à questão migratória. Essa será, sem dúvida, uma das áreas que irá ser impactada. Outra será, muito provavelmente, o Pacto Ecológico Europeu e a velocidade, ou a maior ou menor velocidade com que, efetivamente, irá ser implementado. Portanto, o trabalho, obviamente, do Parlamento Europeu irá continuar e temos também que ter presentes que a maioria da legislação adotada no Parlamento Europeu não é iniciada e concluída apenas num ciclo, portanto, nos 5 anos da legislatura, normalmente transitam
Portanto, não será apenas determinante a próxima composição do Parlamento Europeu, mas eventualmente a seguinte. É claro que se tivermos um Parlamento Europeu mais alinhado a uma direita extrema, determinados dossiês, como os dois que eu referi, irão ser travados ou adiados ou reconfigurados também em algumas das suas características, o que irá obviamente impactar sobretudo o aprofundamento da União Europeia e das suas políticas. Então, eu disse que não tinha mais pergunta nenhuma, mas tenho uma só ao final e gostava que me desse a tua perspectiva mais otimista ou pessimista acerca do processo de integração em geral, porque nós temos assistido, enfim, a avanços e recuos, mas essencialmente há avanços em termos gerais naquilo que é o processo de integração europeia nas décadas que a União Europeia já leva. Como é que tu vês esse futuro? Eu vejo um futuro otimista. A União Europeia tem sido extremamente bem-sucedida na área económica, bem-sucedida na componente política no que diz respeito à unidade do continente e, na realidade, as sucessivas vagas de alargamento mostraram que é possível manter a paz dentro da área dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, o espaço da União Europeia no espaço da União Europeia nunca mais existiu de facto guerra entre nenhum dos seus membros. Portanto, enquanto projeto de paz foi bem sucedido, enquanto projeto de cooperação económica também foi bem sucedido, já está até muito mais integrado no que diz respeito à componente económica e financeira. Até está agora a avançar também na questão da saúde, com a constituição de uma União Europeia da Saúde. O que tem sempre ficado para trás, na realidade, é o pilar social. Tem-se dado alguns passos tímidos também no que diz respeito a essa componente e, na realidade, se projetarmos os próximos 20, 25 anos da União Europeia, eu diria que o caminho deve ser esse, de aprofundamento do pilar social, de conferir mais direitos transversalmente em todos os Estados-membros aos cidadãos, porque na realidade se existiu ao longo do tempo um derrame, um spillover a nível político e a nível económico, na realidade nunca existiu um spillover, um derrame na componente social. E se existir, isso pode de facto unir mais os cidadãos. Isso passará nomeadamente também por várias medidas incluídas no pilar social, nomeadamente no que diz respeito ao combate à pobreza, à exclusão social, aos direitos de várias comunidades que têm sido preteridos também. Portanto, eu diria que a aposta e o caminho deverá ser, sobretudo, na implementação do pilar social. Muito obrigada, Alice. Eu não estava à espera desta resposta e, na verdade, fiquei muito satisfeita, porque não é um tema que eu também me debruço muito. Acho que as pessoas que nos veem vão gostar de saber também desta perspectiva e também dessa eventual preocupação da União Europeia, ou dessa potencial preocupação da União Europeia. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem mais uma vez aqui. Vemo-nos brevemente. Até lá. Fiquem bem.